Bem-vindo ao podcast Café com o CRM, uma iniciativa do CRM Maranhão. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Café com o CRM. E hoje nós vamos falar de um tema que é extremamente palpitante hoje na nossa sociedade. É uma iniciativa do Conselho Regional de Medicina sobre saúde do homem, sobre câncer de próstata. Mas, entretanto, contudo, todavia, nós vamos falar de um tema que é extremamente romântico para a gente. Para mim, para o Dr. Eduardo Castro, meu amigo que eu chamo de Romário, meu irmão, colega de bairro da Alemanha, colega de urologia, um dos urologistas mais humanos que eu conheço, mais competentes que eu conheço, que nós dividimos aí, temos a honra de estar dividindo a história da medicina do Maranhão, a história da urologia. Um dos urologistas mais sensíveis, técnicos, prudentes, responsáveis, e que nosso início de carreira no Hospital Adenor Abelo, no início da década de 90, aprendi muito com ele. Trabalhamos muito juntos, ele, Dr. Luiz Carlos Cantanhede, depois Dr. Marco Aurélio, depois Dr. Valden, depois Dr. Bandeira. E eu quero abrir esse nosso podcast, primeiro dando boas-vindas, Dr. Eduardo Castro Ferreira, meu irmão. Depois a gente conta essa história de Romário. Sim. Meu irmão urologista, bem-vindo ao Café com o CRM, ex-conselheiro, que fez também parte da história da construção deste Conselho Regional de Medicina. Meu irmão, bem-vindo. Eu agradeço estar aqui, realmente um tempo e horário que eu fico muito feliz de estar aqui. Eu realmente passei 12 anos como conselheiro do CRM, foi um período muito bom. Mas, doutor Calixto, suas palavras me emocionam, porque, na verdade, a recíproca é totalmente verdadeira, o irmão sabe disso, né? O carinho, o amor e a honra que está trabalhando com o irmão esse tempo todo é muito gostoso, bom, e eu aprendi também muito com o irmão. Mas estamos aqui, à disposição da sua condução. Vamos tentar resolver aqui as questões, né? Vamos falar um pouquinho sobre história, né? Sim. História da urologia. Nós somos testemunha viva dessa urologia antiga. Sim. Para essa urologia que eu chamo de transição e a urologia moderna. A gente sabe que a urologia do Maranhão começou ali com o doutor Guilherme Macieira. Isso. Foi o primeiro urologista no Maranhão a falar de uma urologia como especialidade. Depois veio o doutor Walter B. Pereira Sá, doutor Samuel, que fazia urologia, mas não era urologista de formação. Mas doutor Celso Souza já veio com uma formação de residência médica, doutor Arthur Perdigão, um grande cirurgião, mas também fazia urologia, doutor Saldanha. Aí chega uma era na urologia do Maranhão, o doutor Zé Maria Aires chega com residência feita no Rio de Janeiro, no Hospital de Servidores, e planta aqui no Maranhão a urologia como a especialidade fim, né? Foi nosso professor, junto com o doutor Celso Souza, o doutor Samuel Castro, e aquele início dessa urologia muito cirurgia em geral, muito de cirurgia aberta, né? Muitas próstatas tá tirando só o adenoma, muitos nefrectomias por pequenos tumores. Mas eu vou adiantar um pouquinho o carro no tempo com a chegada do Dr. Pádua, Dr. Miranda, Dr. Zé Mauro em São Luís do Maranhão. Acho que ali foi o marco da urologia moderna, feita por eles, herdada de Dr. Guilherme Macieira. E eu vou adiantar o carro para a nossa época, né, que a gente viveu no começo da década de 90 sobre a mudança dessa urologia moderna. Isso. Nós vamos dividir em 3 etapas. A etapa da prostatectomia, que eu vou dizer uma coisa que já foi pautada para a nossa volta, vieste de São Paulo, de Campinas e vim de Brasília, já é uma prostatectomia mais padronizada, né? Mais trabalhada. Nós pegamos ali o Adenor Abelo como os 2 primeiros urologistas daquele hospital. E aí, meu irmão,
Foi muito difícil a gente implementar essas cirurgias sem cistostomia. Como foi, Romildo, que a gente começou a trabalhar como primeiros urologistas no Hospital do Câncer e que tinha só pacientes complicados? Pois é, interessante essa volta ao passado, né? Primeiro que ressalto aqui que em pouco tempo você falou a história de uma maneira resumida, mas bem feita, né? Bem detalhada. Impressionante como tu tem essa memória, né? Mas o fato é que quando nós começamos em 94, 95, lá pela Aldenora Bello, nós trabalhávamos juntos, tínhamos muita dificuldade, né? Demais. Primeiro porque naquela época, tu deve lembrar, não tínhamos ainda o PSA como rotina. Não. Nós tínhamos o quê? Nós tínhamos ali o quadro clínico do paciente e o toque. E a antiga fosfatase alcalina, fração prostática. Exatamente. E nada era a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Mas o fato é que o paciente já chegava até nós com sintomas. Verdade. Com sintomas. Ele vinha com dor, com desconforto, com metástase, o toque, aquela pedra, né? Aquele toque endurecido. Então nós tínhamos aquele limão. Então raramente nós tínhamos um diagnóstico de início, né? Aquele diagnóstico que a gente quer fazer hoje, né? Aquele diagnóstico desde cedo, né? Que é bem melhor para o paciente do ponto de vista de prognóstico e tratamento. No fato, nós só tínhamos isso. Então nós tínhamos muita dificuldade. Então nossas cirurgias eram cirurgias normalmente difíceis, porque não eram cirurgias de início, já eram de meio ou fim. Então isso dificultava muito nossos procedimentos e nossa condução. E nós não tínhamos nem entendimento porque era tão ruim naquela época. Mas é porque a gente não sabia como é hoje as coisas, né? E era uma urologia moderna. Moderna, mas aí lembra, em 96, 97, com câncer em Paulo Maluf, disseminou o PSA. Então aí começou a história da urologia moderna para o Brasil e para nós. Porque isso começou a fazer diferença. Nós começamos a fazer um diagnóstico mais cedo, e aí começamos a tratar o paciente mais cedo. E melhorou sobremaneira o nosso tratamento e a nossa condução. Mas foi exatamente isso. A nossa dificuldade é porque nós não tínhamos o diagnóstico no início. Era sempre do meio para o fim, estadiamento mais avançado. Isso dificultava sobremaneira a nossa condução. Eu lembro, nós éramos 3 jovens urologistas. Sim. Eu, tu e Luiz Carlos, urologistas com 20 e poucos anos, 28, 29, 30 anos. 30 anos. Chegando no Hospital do Câncer, que a gente atendia por dia 20, 30 pacientes, entre pacientes com câncer de próstata avançado, e nós tínhamos algumas armas para tratar, não era? O toque estava lá obstruído, com sonda, com cistostomia. Nós tínhamos 6 a 7 leitos. Cada final de semana era um rodízio. Eu passava no sábado e domingo, no outro era doutor Eduardo ou doutor Luiz Carlos. E nós prescrevíamos, evoluíamos, tirávamos sonda, curativo, dreno. Com pouca estrutura, não tinha UTI. Fazíamos as cirurgias de rim, nefrectomia, cistectomias. Em um momento da medicina do Maranhão que não tinha ainda, né? Não tinha hospital UDI, o São Domingos era o único hospital português, já tinha. O Hospital Geral não é o que é hoje. E tinha Dutra só. Hoje nós temos 2 grandes e maravilhosos hospitais. Caso Macieira, né? E Dutra são 2 grandes hospitais. E eu lembro que a gente conseguia fazer esses diagnósticos e o paciente chegava com metástase, a gente tinha o quê? Apenas. Ou a gente fazia a orquiectomia para tratar metástase, sim. Ou tinha o antigo Ronvan de etiostilbestrol, que a doutora Dulcelena, a doutora Graça Reis, Exato. Oncologistas maravilhosas, fazia indução na veia, a gente mantinha com comprimido e não se tinha padronizado o uso do AS. Ou seja, a gente trabalhava e deixava e dava para o paciente alguns anos a mais bons de vida. Ou então, quando a doença avançava, a gente fazia as nefrostomias para derivar urina. Ainda se faz hoje, mas com muita raridade, né? E com isso, eu acho que a gente, como testemunha da história, nós conseguimos evoluir no Brasil com a famosa prostatectomia radical. Isso. Aí mudou, né, velho? Aí mudou. Foi um marco para todos nós. Meu Deus do céu. Nós aprendemos a fazer, era aberta na época, né? Isso. Aqueles pontos na uretra, lembra? Isso. Toda aquela dificuldade que nós tínhamos com a linfadenectomia. E assim, foi uma época também de... A gente leva com carinho aquela época, porque nós éramos jovens, mas cheios de sonhos, né? Isso. E
nossos resultados, apesar das dificuldades, Deus nos ajudou sempre, né? Era sempre muito bom. Nós não perdíamos pacientes, né? Nós não tínhamos um serviço referenciado, nós criamos esse serviço com muita dificuldade. Verdade. Então, essas mudanças de ter um serviço referenciado, como você já falou, os hospitais, clínicas especializadas, eu quero chamar a atenção da Uroclínica, da Uromar, do Urocentro, do Uromed, né? Onde estabeleceu, deu a urologia uma identidade de Estado. Isso mesmo. Isso é um ponto de extrema importância. E sabe, uma outra coisa que chama a atenção, que melhorou muito a nossa urologia, foi a criação das residências. Muito. Que naquele primeiro momento eu até não entendi. Talvez até com um pensamento egoísta, não entendi o quanto seria bom. Não sei se você lembra que eu conversei contigo, né? Silvio. Pois é, nós éramos preocupados com a reserva de mercado, mas hoje eu vejo totalmente diferente, porque aquilo trouxe uma nova identidade para a urologia do Estado do Maranhão. Interiorizou, inclusive, a especialidade. Vem interiorizando, né? Vem dando uma identidade fixa da urologia do Estado do Maranhão. Então, esses marcos de serviço de referência hospitalar, de residência e também de clínicas especializadas na especialidade, deu, sem dúvida, um foco para a especialidade da urologia. E a gente pode ver que hoje a urologia, não só aqui no estado do Maranhão, mas dentro de todo do país, e a gente vê que tem uma especialidade diferente hoje, né? As pessoas... Muito grande. A gente vê que algumas particularidades que chamam a atenção. Você vê que é talvez a única especialidade que vê intraútero até senilidade. Então, é uma especialidade muito aberta e que nos proporcionou estarmos aqui falando dela com carinho, né, e com muita desejo de que continue ela a crescer sempre. Né? Eu vou jogar um confete muito grande na nossa geração. Muito grande. Eu, tu, Khalid, Silvio, Luiz Carlos, Pádua Miranda é uma transição, Zé Maria Aires foi o criador da residência médica. Foi, sem dúvida. Mais uma coisa, eu vou jogar um confete muito grande nessa nossa geração. A gente passou para esses jovens urologistas, e eu não tenho nenhuma sombra de dúvida em falar isso. A urologia do Maranhão, entre a gente, nós urologistas, nós somos muito transparentes e honestos. A gente conseguiu transferir para essa geração uma clareza nas condutas. Sim. E aí fez o que você falou, a identidade da urologia do Maranhão. Sim. Você saía daqui para um lugar para fora do estado, tinha pessoas pontuais. Chegava em São Paulo, Campinas, você vê, Eduardo, conheci, doutor Eduardo e tal. Mas chegava no Rio de Janeiro e ninguém sabia. Chegava em Brasília, poucos colegas de São Paulo, Calixto, olha, conheço lá do Maranhão, né? Você sai agora para os congressos, honestamente, com toda a honestidade do mundo, o paciente que sai daqui, que vai para fora, ele sabe que foi do Maranhão, dentro do seio da urologia nacional, o Maranhão tem uma identidade de diagnóstico precoce, de prostatectomia radical, de cirurgia robótica, de flexível, de laser na próstata, laser em cálculo, condução urodinâmica, que foi o primeiro a falar no Maranhão, primeiro urologista a falar no Maranhão de urodinâmica, em falar na uroclínica. Os idos de começo de 90, em falar sobre avaliação urodinâmica na disfunção miccional. Foi. O Luiz Carlos foi um dos primeiros a comentar sobre tratamento, tem que fazer alguma coisa sobre câncer de pênis. Foi. E Luizinho foi um dos primeiros a tocar esse assunto, interiorizar isso. Então a gente, jogando todo confete, não competência individual, não, os meninos são muito mais competentes do que a gente juntos, os meninos vivem essa urologia moderna. Sem dúvida. Mas essa identidade de transparência, honestidade, de criação, enfrentar obstáculos, de plantar numa cidade virgem de conhecimento, essa urologia, para mim foi de uma extrema importância criar essa identidade. E hoje a gente tem as duas grandes residências formando grandes especialistas. Sem que eu dúvida. digo, Maranhão forma trabalhador braçal. Isso é a história da medicina, a história da urologia. Sim, e chegamos nesse momento, né, velho? Das biópsias que o Maranhão tem como inovação, biópsia transperineal, cirurgia robótica, cirurgia laparoscópica, laser. Nos hospitais públicos agora está com um projeto de chegar robô no Carlos Macieira, chegar robô no Dutra, chegar em nucleação a laser no Carlos Macieira. Que coisa maravilhosa esses projetos da medicina pública, imitar a privada, coisa que nas outras cidades do país
exceto os grandes centros, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio, a gente vê alguns hospitais públicos pontuais. Aí eu jogo de novo confete na cabeça da gente. Não é, volto a dizer, não é competência individual, mas a gente sempre esteve preocupado com a saúde pública. Sim. Sempre no Aldenor Abel, sempre no Carlos Macieira, dedicando Dutra. 50% da vida ao Dutra, à Santa Casa. Vê que a gente penava na Santa Casa. Deus. Penava na Foi Santa fácil, Casa. não. Foi fácil, não. E hoje, com a urologia moderna, me fala da evolução. A primeira ureteroscopia que eu fiz foi com o Eduardo Romário, Meu Deus. meu irmão. Foi. Primeira ureteroscopia para olhar a pedra por dentro. Ele já tinha saído para fazer um treinamento. Eu voltei, não, eu só posso fazer junto com ele, que já tem mais experiência do que eu. Foi Esse laser, velho, essa flexível na urologia, que a gente fala sobre essa evolução de ser testemunha viva da história em um paciente que a gente tratava pedra, abrindo todo mundo, e para as flexíveis, velho. Então, foi um grande avanço, né? A gente vê que hoje, raramente, você precisa fazer cirurgia convencional para tratar cálculo e próstata, né? Veja, a especialidade cresceu muito. E, assim, é importante a gente trazer aqui à tona que a especialidade hoje nada deve para grandes centros. A medicina ficou bem globalizada, né? A gente tem hoje acesso às informações bem mais fáceis que outrora. Veja que a gente foi num congresso recente, nós estávamos lá, no final de semana passada. Em Floripa. E é interessante que a gente não vê o que a gente via antes. Aqueles, eu estou trazendo para cá grandes novidades, porque não é que não tenha novidade, é porque a gente já pega antes. Verdade. Então isso melhorou muito, né? E assim, quando se criou a residência médica, nos responsabilizou a todos nós para que a gente pudesse estar atualizado, para que a gente pudesse passar a eles e eles passar para a população o que é de melhor na urologia do Brasil e do mundo. Então hoje aqui no estado do Maranhão, e eu quero ressaltar o amigo, a cirurgia robótica que é hoje, sem dúvida nenhuma, a cirurgia aqui de próstata que se faz no mundo, se faz aqui no estado do Maranhão, rotineiramente. E breve vai ter em serviço público. Com certeza. Que é uma coisa que você falou e é interessante, a preocupação com o serviço público, né? A gente vê que algo ainda precisa melhorar, né? A gente vê que quem tem acesso acaba por ter uma situação privilegiada. Mas a gente precisa atingir são os menos privilegiados, né? Aquela comunidade que está na periferia, a comunidade quilombola, aquela comunidade que ainda é difícil, né? E uma dificuldade que nós temos, que não é, que se diga também que não é só no estado do Maranhão, é ainda muito preconceito quanto ao exame de toque, né? É verdade. É impressionante. Uma coisa que o homem precisa entender que isso não é vergonha, é uma responsabilidade social e pessoal. E é uma demonstração, inclusive, de carinho para com ele mesmo, para com a família dele e aqueles que o cercam. Então, quando ele faz um exame de toque, que é uma coisa relativamente, aliás, muito simples, em 5, 10 segundos e rápida, ele faz um exame que pode curar a vida dele. Olha que situação. Verdade. Então, é uma coisa simples, que não é robô. Isso. É feito por um humano como ele qualquer, né? Que nós também precisamos fazer e fazemos. Então é importante que as pessoas que nos ouvem agora tenham essa consciência de que cuidar de si é muito importante. É verdade. O toque, o PSA, que continua ainda como um marcador importante. Eu vi agora no congresso alguém que me deixou muito interessado, né? O INCA já está fazendo alguns marcadores salivares. Isso. Na urina também. Na urina e na saliva, para que a gente possa fazer diagnóstico ainda mais precoce ainda. Então, isso tudo são notícias boas que a gente tem que trazer para as pessoas. Mas as pessoas têm que entender, especialmente aqui os homens, olha os números, homem. Nós vimos que o homem morre mais cedo do que a mulher, 7 anos. Mais cedo. A mulher se cuida mais. Se cuida mais. A gente vê que a mulher, ela procura o médico assim que menstrua, né? A mãe pega e leva a filha. E o homem vai quando? Só quando sente alguma coisa, quando está adulto. Exato. E hoje eu até me espantei no consultório, né? Hoje chegou um rapaz de 12 anos, o Kaique, quero mandar um abraço a ele, que eu falei que ia falar o nome dele aqui, porque eu fiquei muito feliz, porque ele foi para fazer exames com a mãe. 12 anos, e que isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Entendeu? Ele se conscientizou, expliquei algumas coisas muito interessantes a ele saiu gostando muito. Eu falei, vou falar no seu nome, porque é importante que as pessoas entendam que o homem tem que procurar o urologista desde cedo. Desde cedo.
Olha que trabalho nós temos aí pela frente, Romero. Meu Deus. Conscientizar todos para que possam fazer esses exames preventivos. Bom, vamos lembrar que no começo da década de 90 nós tínhamos o quê? TOC, câncer avançado. A urologia evoluiu, veio o PSA. Sim. Ótimo, já mudou a história. A urologia evoluiu, veio a biópsia transretal de próstata. A gente com a agulha de Franklin e Silverman fazendo a biópsia sem nada. A medicina evoluiu só no toque. A medicina evoluiu e veio a biópsia guiada pelo ultrassom. A medicina evoluiu e se aditivou a isso a ressonância magnética. Primeiro o ultrassom com Doppler. Aí veio a ressonância multiparamétrica, que já nos localizou mais aquela área suspeita, a pontaria da biópsia ficou melhor. Sim. Aí veio agora mais recentemente a biópsia através do períneo, que já não vai pelo reto, para não contaminar a próstata com bactéria das fezes. E a cirurgia veio evoluindo, que nós fazíamos, tirávamos o miolo da próstata, vinha câncer, a gente mandava para o cobalto, bomba de cobalto, e fazia o Ronvan. É o que tínhamos. É o que tínhamos. Aí nós saímos para aprender, voltamos fazendo a prostatectomia radical, tirando a próstata toda com intuito curativo. Sim. Nós evoluímos a urologia e veio para a cirurgia laparoscópica de próstata. E recentemente, há 5, 6 anos, mas uma prostatectomia radical robótica. Junto com essa evolução, hoje a gente tem em franca evolução as opções de cirurgia robótica, os marcadores genéticos, né, os testes germinativos, os testes no tumor, né, da própria próstata, para saber se tem herança genética, os novos marcadores salivares na urina, ou seja, a medicina continua em franca evolução e a urologia, nas suas várias subespecialidades, uroginecologista, foi o primeiro a falar em uroginecologia em São Luís do Maranhão, primeiro a tratar as incontinências com os slings em mulheres com incontinência, diagnosticadas com a urodinâmica, foi um marco na nossa história urológica. Nós viemos de uma época no Aldenor Abelo que era amputando o pênis de todo mundo para deixar vivo 3 meses. Quantas cirurgias radicais nós fizemos? Tiramos metade tiramos perna de homens para continuar vivo. Lembra nosso amigo chamado copo de leite? Lembro. Cirurgias muito mutiladoras. Hoje a gente vive o quê? As linfadenectomias videoassistidas, robóticas. Hoje a gente vive expressão de genes, PDL da vida, para fazer imunoterapia no câncer de pênis. Mas a gente ainda vai ter que se remeter, pegando esse gancho, ao passado. O exame barato, o exame simples que salva a vida é o toque retal. E nós, não como urologista velho, mas como urologista de transição dos velhos para os novos, a gente não pode deixar de cobrar o exame físico. Exame físico da próstata é um toque, você vai ver, a gente vê o quê? Tamanho, volume, consistência. E mais, ele ainda ganha como aditivo a esse exame um exame de reto, fístula, hemorroida, fissura. Sim. A hemorroida é diferente, porque dói, sangra, ele vai para o proctologista e não faz brincadeira, né? Mas se eu não sinto nada, para que eu vou fazer um toque retal? Aí está alocado o que tu falaste bem no começo, né? O diagnóstico inicial nós não fazíamos. Agora, com todo o trabalho que a Sociedade Brasileira de Urologia fez, as entrevistas nossas e dos urologistas estão aí batendo na mesma tecla. Até com uma pauta do Ministério da Saúde e do Task Force americano, do FDA americano, tentando desmontar o toque retal que não tem necessidade de screen, ou seja, a busca na população pelo tumor, nós continuamos resistindo, divulgando o toque como exame simples, barato e rápido. E o PSA soma uma probabilidade diagnóstica de 80% a 90% do tumor inicial, que nós não pegávamos isso, agora a gente tem. Exato. Então nós temos hoje, de 90 para cá, desses 30 a 35 anos para cá, homens hoje com 90 anos, 85 anos, que foram operados por nós dois, por Luiz Carlos, por Silvio, por Khalid, por Pádua, por Miranda, por Zé Maria, lá atrás, que hoje estão vivos criando seus bisnetos, por causa de um toque que um de nós
realizou naqueles homens, né? E hoje a gente continua ensinando os residentes a não Sim. abrir mão desse Mas toque. lembra, foi a própria Sociedade Brasileira de Uro, né? Foi. Nos mandou agora uma lembrança a todos nós, Uma né? Para recomendação. fazer o toque em todo mundo. Todo mundo. A gente sabe que 20% dos pacientes com PSA normal pode ter câncer Isso. de próstata, Que não expressam PSA. assintomático. Então, o toque é muito importante. O toque é muito simples, né? Para que as pessoas saibam também o que a Sociedade Brasileira de Virologia preconiza nesse toque, a partir de quando? Se tem história familiar, com 45 anos, né? Sem história familiar, com 50 anos de idade. Precisa fazer, né? É importante o que o amigo falou. O toque simples, barato e muito eficiente. Muito Um eficiente. exame físico que Isso. você faz em segundos e que é extremamente valioso e importante fazer. O homem tem que entender exatamente isso. Isso não é vergonhoso. Isso não tira a sexualidade de ninguém. De ninguém. Pelo contrário, contrário. isso mostra que ele é uma pessoa responsável e que ama a si. E eu acho que o aditivo disso é você se comparar com as mulheres, como também colocaste no começo, tem exame mais incômodo do que um exame de preventivo, Pois é. ginecológico, com aparelho de ferro, que você vai colher material do colo do útero e você sabe que não vai ter câncer do colo do útero. Quando o exame de toque retal é extremamente simples. Eu acho que o homem tem o dever, não é nem o direito, não, tem o dever de cuidar dele, da família, da esposa, dos filhos, com saúde, né? Com saúde. Sim. Então, procurar o médico não é demérito, é cuidar da sua próstata, da sua pressão alta, do seu diabetes mellitus, preservar sua função sexual, sua atividade, sentar, levantar, ter a força vital para continuar trabalhando. E hoje a gente consegue ter uma expectativa de vida boa de 78 anos Pois no é. nosso país. Você perder tempo de vida por um preconceito ou uma brincadeira é muita... É falta de responsabilidade com a saúde. E né? lembrar que o câncer de próstata é o câncer que mais mata no Brasil, o mais frequente, mais frequente no Brasil. 70 mil novos casos anuais. E a tendência, e saiu um trabalho, como a gente sempre fala, segundo os últimos trabalhos, o câncer de próstata aumentou mesmo, né? Aumentou 5%. Não é que a gente está fazendo mais diagnóstico, não é isso não. Ah, mas aumentou porque você está fazendo mais toque e biópsia. Não é isso não. Aumentou. O câncer de próstata realmente tem aumentado em números ponderais. Em compensação, a gente tem uma curva um pouquinho ascendente dos últimos 10 anos de longevidade em relação ao câncer. Novas drogas, novas cirurgias, novas técnicas operatórias, maior procura pelo homem no estágio inicial. E quando a gente vê agora, para esses próximos 2, 3 anos, que os testes genéticos estiverem na nossa prática clínica diária, como nós incorporamos o PSA na década de 80 e 90, a gente vai ter uma padronização para a herança familiar, como tem câncer de mama, né? Quando entrar o BRCA1, BRCA2 na nossa... baratear no consultório for mais fácil, a gente vai ter uma visão familiar melhor. Sabe uma outra coisa que também a gente precisa falar? Novembro Azul. O Novembro Azul ele teve início na Austrália em 2003, né? 99. Entrou no Brasil em 2003. Aí entrou no Brasil em 2000 e se popularizou em 2011. Isso. Então é relativamente cedo, novo, né? O Novembro Azul. Isso. Mas vejam que nos ajuda bastante. Meu Deus do céu. Infelizmente, os homens eles se preocupam no novembro, né? Agora, esse novembro precisa ser estendido. Essa campanha ela precisa o homem entender que também não é só próstata. Embora a gente esteja falando da próstata aqui, mas aí tem as doenças cardiovasculares, os diabetes, os acidentes, né, que matam muito homens, né? A principal causa de morte violenta em jovens, homens, acidentes, violência, né? Mas o fato é que o novembro ele precisa o homem entender que não é um exame só do toque, não é um convite para o homem fazer o toque. É um convite para ele cuidar de si, de um aspecto mais amplo, né? Ele precisa ver toda essa estrutura que o cerca, né? A saúde é o bem-estar social, cultural, pessoal, religioso, né? De um total. Então, o Novembro Azul nos ajuda bastante. Muito. Tu pensa igual? Muito. O Novembro Azul foi trazido por uma empresa chamada Lado a Lado pela Vida. Isso. Conheço a dona da Lado a Lado, a Marlene. Sim. Ela pegou esse mote, trouxe para o Brasil,
trouxe, na realidade, primeiro com o Outubro Cor-de-Rosa. Sim. E do Outubro Cor-de-Rosa, ela estendeu para o Novembro Azul. E uma pessoa de uma cabeça muito publicitária, muito boa, né? E esse mote, dar cor a esse novembro, facilitou muito a vida da gente. Facilitou. Muito. E se a gente extrapolar para a saúde integral do homem, no nosso Maranhão, que é recordista de câncer de pênis, a gente tem que falar sobre câncer de próstata, diabetes, hipertensão no Maranhão, câncer de pênis, fimose é um problema, o vírus do HPV é um problema, cigarro é um problema grave. A gente precisa falar no Maranhão em câncer de pênis, tentar falar que a vacina é muito importante para as crianças, menino acima de 9 anos, as meninas já estão muito pautadas em fazer a vacinação, mas o menino precisa ser vacinado. Lembrar que é só uma HPV. dose agora, né? Agora é só uma dose pelo Ministério da Saúde. Então isso é um cuidado pela vida que essa pessoa trouxe para o nosso país, esse mote de campanha que muda. Novembro é uma procura muito grande. Mudou. A mesa de bar dos colegas já, Novembro Azul, está na semana do toque, não sei o quê. Isso tem impactado a sociedade. Tem. A gente sente, né? Inclusive no serviço de saúde, a gente vê que a procura é bem maior no novembro, né? Tanto é que a gente está aqui falando no Café do CRM, pegando o mote do Novembro Azul. Sim. Né? Thaís conversou com a gente, chamou para a gente... Tá de azul? Tá de azul. Gravou, chamou para falar sobre isso, porque o método palpitante, né? O método é um momento da saúde do homem que a gente chama de momento palpitante para cura. Sim. E hoje, se o homem faz essa busca pelo câncer, a gente quer dar notícia para o homem, dizer assim, olha, você não tem sinal de câncer de próstata. O toque foi lisa, a próstata tem mais ou menos 30 a 40 gramas, lisinha, não tem caroço, não tem rugosidade como se fosse uma lixa. É isso aí, não tem nada diferente. Muito bem. Ano que vem, dependendo da idade, você volta todo ano, que do ano para o outro, essa próstata pode mudar. Muito bem. Já está padronizado, 45, 50 anos. E a nossa população maranhense ela é uma população miscigenada. Sabe que nos negros o câncer de próstata é mais prevalente, o Maranhão não tem uma raça definida. Nós somos índios, negros, pardos, enfim, são mistura de raça. Mas, se a gente faz o diagnóstico na fase inicial de um câncer de próstata, né? Qual é o benefício, qual é o prognóstico para esse homem? É importantíssimo. Daí a necessidade da conscientização do homem procurar, porque ele tem que entender que no início ele é assintomático. Isso. Então, quando você faz o diagnóstico cedo, primeiro que o prognóstico ele se torna melhor. Muito melhor. A sobrevida se torna melhor. A cura é possível. Então veja que muda completamente o foco da situação. Isso. Então daí, por isso é importante essas campanhas, que nós estamos falando aqui agora. O homem vinha entender exatamente isso. Porque se você pega, como nós pegávamos lá no início do nosso trabalho, em 94, 95, um homem já com dor, com retenção, com metástase, sangrando pela urina, que é a hematúria, você vai ter dificuldades em tratar esse homem. Ele vai ter tratamento sim, mas é bem provável que ele não tenha cura. Mas quando a gente pega no início, fazendo um diagnóstico pelo toque ou pelo PSA, ninguém morre de câncer de próstata. É verdade. Não morre. Nós vamos morrer, é bem verdade, mas não do câncer de próstata. Pode morrer com câncer, mas não do câncer. Então faz total diferença toda essa política, todo esse trabalho que nós estamos tendo. E a gente tem que ver o seguinte, a próstata é uma maçã que tem aquele caroço dentro que é o câncer. Muito bem. Se esse câncer é aquele caroço, hoje, com a técnica aberta, melhorou muito com a laparoscópica, melhorou muito com a robótica, e você preservar os nervos que passam agarradinho na casca da próstata. Sim. Então você para esse nervinho, hoje a robótica facilita isso, a laparoscópica já deu um grande avanço, e você pode prevenir ou reduzir muito a chance dele ficar impotente ou incontinente após a cirurgia. Por mais que a gente preservasse naquele começo da década de 90, com palpação, o esfíncter uretral, mas a gente não conseguia ver os feixes vasculo-nervosos e a maioria dos homens ficavam impotentes. Então talvez esse seja o grande medo
do tratamento. Então, o tumor na fase inicial ele é mais fácil de ser operado, mais fácil de ser tratado e não precisa fazer bloqueio de hormônios ou até complementar com radioterapia. Exato. Mas ele, mesmo que seja necessário trabalhar isso com hormônio ou radioterapia, ele tem a opção de tratamento e não morrer da doença, como for muito bem falado, né? Mas vamos falar um pouquinho, já que a gente falou da história, fazer a evolução da medicina, falou que nós estamos vivendo e vivemos essa medicina moderna, criação de 2 grandes residências, ensinando urologistas a buscar o conhecimento no modelo adaptado de buscar o próprio conhecimento na urologia com sessões clínicas, com prática clínica. Nós criamos aí mais de 60 urologistas desses 25 anos, 60 urologistas. Impressionante. Meu Deus, quando nós chegamos aqui, nós éramos 14, né? Só mandei o Túlio, Carlos, e Khalid e Silvio, somando com o padre Zé Maria, Zé Mauro, Miranda, Ribeirinho, nosso eterno Ribeirinho, urologista muito batalhador. Nós éramos 14, 15. Hoje nós somos mais de 65 urologistas. Pela minha última conta, em São Luís tinha 68. Sim. E todos eles muito bem operários, vamos dizer, bem formados, dando show por aí na medicina privada. Mas vamos tocar um pouquinho. Só um adendo sobre a evolução da especialidade. A criação da Sociedade Brasileira de Urologia Seccional Maranhão foi muito importante também para dar identidade à nossa urologia, porque nosso grupo é que permitiu, você e os colegas que você determinou, fazer o grupo aqui, porque tinha que ter no mínimo 10, lembra? Com título, lá nós conseguimos. Aí o Mirandinha refundou. Exatamente, a Sociedade Brasileira de Urologia Seccional Maranhão, que realmente deu cara à nova urologia. Deu cara. Com representatividade. Foi diferente. Né? Exatamente, acadêmica, social, estrutural. Mudou completamente a urologia. O Brasil começou a ver o estado diferente, porque não tínhamos aqui. Verdade. E ela sempre faz essa mudança. Né? Em 2000 foi em 98, foi refundada a sociedade, 98, 96. Eu tenho até uma foto do seminário que a gente fez. Impressionante, né? Foi em 98, né? Foi 96 ou 98, foi refundada, 95, né? Foi. O número agora... 96. 96. 96. Foi refundada a sociedade com os números adequados e a residência foi criada em 2000. Isso. Junto com o primeiro transplante de rim e tudo mais. Perfeito, essa é a São Luís do Maranhão. Aí vieram os urologistas que se formaram e hoje assumiram aí os postos. O que a gente ainda pode mudar, Roma, nessa nossa assistência? Mais centro de... Eu imagino o seguinte, se a gente hoje, Carlos Maceira faz alta complexidade, o Dutra faz alta complexidade, faz transplante, os 2 hospitais, faz flexíveis, enucleação, projeto de robótica nenhum, enucleação com laser, Rome e o Túlio, laser, em um outro hospital, faz sling para incontinência urinária, linfadenectomia. Rotineiramente, né? Cirurgias de flexíveis de pedra, ou seja, pega um aparelho desse tamanho, molinho, você entra pela uretra, cai na bexiga, entra pela uretra, vai lá dentro do rim quebrar a pedra com laser. Os 2 hospitais hoje fazem, ou seja, uma saúde pública que não deixa a dever em grandes hospitais, não DI deixa. São Domingo. Talvez, se a gente tivesse, na minha opinião, vamos falar um pouquinho de política, sugestão para nossos gestores. É importante. Vamos subreferenciar a urologia, vamos criar hospitais em São Luís que façam média complexidade. Talvez um hospital de referência em incontinência urinária, saúde da mulher e do homem, seja aquele referenciado, bexiga neurogênica, que ali seja ambulatório de atendimento, cirurgia de incontinência. Aquele outro hospital que seja referenciado em litíase. Nós temos um problema grave, gestores. Nós temos um problema grave em São Luís do Maranhão, no Maranhão, se chama pedras. Muito, 2 hospitais superlotados de Cálculos. pedra no rim, tanto o Dutra como o Carlos Macieira. É frequente cólica renal nas UPAs. Muito o paciente frequente. vai ter que ser regulado, perdendo o rim, porque o rim está obstruído por pedras. Nós temos um problema grave de hiperplasia benigna, que não tem a ver com câncer, né? Sim. Não é câncer de próstata, só aquelas próstatas que cresceram de forma benigna. Sim. E ele está usando sonda, não consegue urinar e tem que operar, ou endoscópico, que os 2 hospitais fazem, com cirurgias de média complexidade, ou cirurgia aberta de adenoma.
O que a gente pode mudar mais, Roma, nessa história? Então, Ambulatório de referência, cirurgia de média? Assim, sempre tem que melhorar. Não resta Sempre, dúvida, sempre. a gente sabe disso. E acho que a gente nós já trabalha com melhoramos isso. Já, muito. mas né? a gente sabe que precisa melhorar sim. E assim, eu faço hoje parte de uma Câmara Técnica Sim. no governo do Estado do Maranhão. E assim, eu presenciei algo que foi muito bom para mim, porque eu vi que é muito complexo a saúde pública, né? Verdade. É impressionante, coisas assim que eu comecei a enxergar por lá. E assim, tudo que a gente possa fazer, do que a gente pode comentar ou falar, nós podemos dizer que nós estamos agora, comecei com o secretário, o Tiago Fernandes, que é nosso amigo, conversei com ele recentemente sobre a criação da saúde do homem na Policlínica do Maiobão. Referenciar aquele lugar lá com urologista todos os dias, para que lá se possa fazer biópsia, lá se possa fazer cistoscopia, urodinâmica, tudo, colocar aquela policlínica como do homem. Porque eu fui entender no governo, dentro da secretaria, a dificuldade do homem procurar serviço médico. Não procura. É impressionante. Então, assim, eu fui entender, eu comecei a ver números e comecei até a ficar espantado com isso e vi a nossa ineficácia em alguns pontos. Porque nós estamos dentro de uma medicina também, além da pública, mas nós estamos dentro de uma medicina referenciada, né? O amigo trabalha muito com robô, que infelizmente ainda não atingiu a população mais carente. É verdade. Mas está se trabalhando para isso. Mas a dificuldade, ela não é fácil, porque existe muitas... Tu te lembras que quando nós tínhamos, quando eu era da Sociedade Brasileira de Urologia, seccional Maranhão, em 2007, e aí tu foste num congresso em Brasília sobre saúde do homem, e lá tu levaste uma aula que chamou atenção para o câncer de pênis. Câncer de pênis. E tu me disseste algo que eu nunca esqueci. Que tinha dia da mulher, dia da criança, do idoso, mas não tinha dia do homem. É verdade. Então, a partir da criação da história do homem, é que podia se ter o quê? Verbas. Isso, então, financiamento. Então, até hoje ainda tem algumas dificuldades políticas para que se possa ter direito a acesso a essas verbas. Então, tudo isso ainda está muito difícil. Embora tenha começado com você lá em 2008, 2009. 2008, lembra? Primeiro Fórum de Saúde do Homem. Pois é, tu estavas lá, levou aquelas imagens que nós operávamos lá no Adenor Belo, e isso ganhou força, por incrível que... E até hoje vem ganhando força. Então aquela aula, aquela exposição que você fez lá em 2008, até hoje ainda ecoa. Mas assim, veja que já tem alguns anos, mas essa dificuldade ainda perdura por muito tempo. Lógico, abertos a novas ideias, a gente sempre está... a gente lê bastante sobre saúde pública, eu me interessei mais por essa situação de 2, 3 anos para cá e comecei a enxergar coisas que a gente precisa melhorar. E são coisas simples às vezes. Quero saber de uma? Eu olhava muito para o câncer de pênis, o tumor. Vou operar, vou amputar, linfadenectomia, que é aberto, que é endoscópica. Isso. Bem, mas eu comecei a enxergar dentro da secretaria a educação primária, a saúde primária. Que, sabe de onde vem o tratamento do câncer de pênis, amigo? No lavar, a mãe ensinar a criança a lavar o pênis. Lavar o pênis. É uma coisa impressionante, eu não enxergava isso. Eu comecei a enxergar isso com o pessoal da saúde primária. Então eu comecei a ver coisas que eu não conseguia enxergar. E assim, a gente começa a ver que como é importante debates como esse, a gente ir à televisão, a gente ir no rádio, falar, tá aqui no podcast, para que as pessoas saibam que isso é muito importante, lavar o pênis, fazer o toque, isso é coisa ainda muito simples, que atinge milhares de pessoas, que a gente talvez não perceba quanto isso é importante, mas são coisas que, tijolo por tijolo, se faz a parede, né? Então, sobre melhoras, sim, a gente precisa melhorar mesmo. A gente vê as dificuldades que a gente tem, que você também tem dentro da saúde pública, tu és professor, e vê a dificuldade da formação. Imagina da formação dentro de uma casa, de um lar difícil. De um lar que falta comida, de um lar que falta uma educação básica. Então, isso tudo precisa ser trabalhado, né? Para que a gente possa melhorar, crescer e passar à população as melhoras que a gente tanto quer enxergar. Agora tem uma notícia boa também, né? Eu fiquei sabendo agora há pouco tempo que o Maranhão já não é o primeiro lugar em câncer de pênis. Opa! Não é interessante? Isso são dados
da Ministério da Saúde, que lançou lá para a Claudiana, que trabalha com saúde primária, ela veio feliz me dizer isso aí. Eu me lembrei de quem? De você, né? Eu digo, vou falar isso para ele lá no podcast. Quem então, assumiu o primeiro lugar? Rondônia, Roraima, algo assim. Não é o Maranhão, meu Deus. Então a gente vem trabalhando com isso há muito tempo, né? E a gente vê que, olha só o que foi que mudou. Então a gente tem uma participação. A gente tem uma participação nisso, né? Já mudou. Porque foi criado aqui, Romeu, o Fila Zero. O Fila Zero para aqueles homens que chegam naquela situação que a gente já viu bastante, né? Isso. Aqueles tumores bem adiantados, com e não tem a roupa suja, com aquele odor característico. Então você, quando chega no ambulatório, logo sabe que tem alguém ali com câncer de pênis. Não tem chegado, meu. A gente vem acompanhando já e perguntando, vocês têm... Não tem chegado. Então já é algum trabalho nosso que está que está se traduzindo agora, né? A gente precisa dividir isso e ficar feliz, né? É uma notícia boa. Lembra que a gente fez nós fizemos aqui pela sociedade aquele mutirão de postectomia? Sim, identificamos 4 tumores. Não foi? Cada hospital, não foram 16 tumores. 16 tumores, né? Nas 100 postectomias feitas. Aí lembra que a gente comentou que o pessoal de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, fazia: olha um câncer de pênis aqui, corre, todo mundo tirava foto. Aquilo gerou um ônibus pelo interior do Maranhão. Sim. A gente levou para Pinheiro, levou para os 20 municípios. 20 municípios. Aquilo ali teve uma tem uma história. Uma questão, tem várias. Esse fórum de Brasília, a gente foi para. Eu, antes de falar foi desse antes do fórum, foi? Não, foi depois. Aquele primeiro passo foi o fórum, que Zé Carlos Almeida assumiu a presidência da sociedade com o Cineglina. Então daí surgiu o daí ônibus. sumiu o ônibus. Aí depois assumiu o Cineglina. Quem era o presidente era o Walter Koff, no fórum. Sim. E aí a gente foi esse seminário que Zé Carlos Almeida era o interlocutor da SBU em Brasília, que foi um dos staff da residência. Minha memória é boa, tua, impressionante. Me chamou para falar sobre câncer de pênis. Deus. E eu falando numa sala para 12 pessoas, estava transmitindo para o auditório Sargento Hollenbach, que tinha mais de 200 pessoas na hora do almoço, e aquelas imagens. Sim. Aí o Cineglina fez essa ação aqui, trouxe o ônibus, até a briga da cabeleireira com o motorista. Foi, exatamente. O que aconteceu? O que o deputado falou no primeiro fórum era o líder da bancada médica. Ele hoje ainda é deputado. Encontrei com ele outro dia no fórum do CRFM em Brasília. Sim. Ele chegou e disse, perto, para Zé Carlos, para o Walter Koff e eu que estava do lado, ele dizendo assim: esse negócio de câncer de pênis, Walter, vocês estão querendo criar uma doença para arrecadar dinheiro do Ministério da Saúde. Olha só. Aí depois da minha horrível... as minhas imagens horríveis, ele deu o braço a torcer, a sociedade pegou um monte, a gente fez aquilo tudo. E lembra do seminário no Praia Mar? Sim, nós demos aula, era Marco Aurélio falou. Foi. Né? A gente fez seminário pelo interior do estado todo. E qual foi primeiro pedido nosso para a sociedade, para que a sociedade civil tomasse conhecimento? Que o câncer de pênis existe. Foi a primeira coisa. Hoje todo mundo sabe que o câncer de pênis existe. Exato. E o que aconteceu? Que o diagnóstico precoce evita ele perder o pênis. E que o câncer de pênis na estágio avançada, ele metastatiza para a região inguinal. E ele vai morrer da metástase. Então, concordo plenamente com o que tu estás falando. Existem 2 trabalhos de pesquisa no Dutra, um de doutorado e um de mestrado em andamento, sobre câncer de pênis, sobre linfadenectomia. E não tem mais aquele N que tínhamos. Não tem. Graças a Deus. Nós pegávamos no Aldenora Belli na Santa Casa. Muito. Meu Deus do céu. E pescadores da Raposa. Eu acho que naquela época a gente não falava em câncer de pênis. Nós somos oriundos da nossa formação, minha e tua, do Hospital Geral, em que era a primeira cirurgia que o acadêmico aprendia a fazer era amputar o pênis, que era mais simples, né? E o maior número de urologistas, a residência que se formou, a evolução da especialidade, a interiorização, esses momentos aqui falando para a população que câncer de pênis existe, melhorou muito. E essa notícia muito boa agora, que a gente não é mais o primeiro lugar, né? Então acho que nós já falamos muito. Eu queria que tu agora tecesse teus comentários finais desse momento aqui, nosso, e em relação a tudo que a gente falou aqui. Bem, primeiro a satisfação de estar aqui com um amigo,
com o irmão. Foi muito importante, muito interessante, como sempre, muito agradável. A gente sempre aprende com você. Um excelente urologista que é, e você sabe que eu tenho o maior respeito por você e pela sua família, o carinho que tem é muito forte. Bem, isso aqui é um fato. Depois, tá aqui e lembrar ao nosso homem, né? Toda a população masculina que nos ouve, né? Que o Novembro Azul, que essas campanhas que são feitas, elas não são um convite para fazer um exame. A gente sabe que tem toda aquela brincadeira por trás do toque, né? Mas a pessoa tem que entender que nesse momento o convite é para que ele cuide da sua saúde. Para que ele venha... Porque se nós formos pensar bem, cuidar de saúde é uma atitude de amor para com ele, para que as pessoas que o cercam, não? Um respeito à vida. Então, a campanha como Novembro Azul, situações como essa que nós estamos fazendo, ela é muito séria. Ela precisa de ter responsabilidade pessoal e coletiva. Isso é o que eu queria passar para as pessoas, né? Quanto à história da Urologia do Maranhão, eu me sinto muito feliz em saber que nós fazemos parte dessa história. E aqui tu acabaste por mostrar a mim, com essa memória maravilhosa que tu tens, tá tomando muito ômega 3, né? A gente pode observar... Barriga de pescado. Pois é, fosfosol, né? A gente está podendo observar que a gente faz parte dessa história. Verdade. Eu não tinha me colocado nela assim, nesses termos que tu puseste. E acabo que hoje eu me sinto dentro dessa história. Então eu saí daqui mais feliz, mais alegre, sabendo que de alguma forma nós fazemos parte de toda essa história. Mas olha, estamos à disposição aqui do CRM, à sua disposição, para não só hoje, mas no futuro estarmos aqui. Será sempre um bom prazer. Bom, gente, isso aqui para mim hoje foi histórico, né? A ideia de Thaís, da gente fazer esse podcast aqui. Vocês viram a honra de estar aqui. Eu acho que não é jogar confete, não. É Eduardo, é meu irmão do bairro da Alemanha, irmão da urologia, irmão de Aldenora Belo. Vocês escutaram aqui um homem sensível, honesto, muito honesto, homem simples, de grandes ideias, um homem que tem a felicidade estampada na cara, uma família maravilhosa, Dudu, Concita, Fernandinha, a gente considera como sobrinhos filhos, a gente tem muita história para contar, assim, passaria um podcast falando só dos finais de semana no Aldenora Belo. O homem que mudou a história da urologia, para mim isso aqui é uma grande, enorme felicidade. Agradeço a Thaís por ter tido essa ideia, a gente está aqui dividindo esse momento junto. E vocês ouviram a palavra de quem pensa, e hoje está na secretaria, não é por nada não, é porque é incomodado com a saúde pública, tenho absoluta certeza que tem um homem lá dentro pensando em saúde pública todo santo dia. E vamos para frente. A urologia do Maranhão é uma urologia de ponta. Esses urologistas novos que estão aí estão fazendo história. Nós somos condutores da história. Eduardo é condutor da história. Um homem que me alegra muito. Eu digo para ele, a gente passa 10 anos sem se falar. Quando a gente se fala meio no telefone, a felicidade é muito grande. Obrigado pela atenção de vocês. Repliquem esse podcast. Tem muitas coisas que podem influenciar seu pai, sua mãe, seu tio, seu irmão a não morrer do câncer de próstata pelas essas simples palavras que nós falamos aqui. Vocês ouviram a palavra de um, de dois, apenas testemunha da história. Um abraço para todo mundo. Humilde, um abraço para ti, um beijo no teu coração. Mesma forma, Rola. Da turma do Urocentro, da turma do Hospital Carlos Maceira, da turma da urologia. Exato. Que você ajudou e está ajudando a construir e levar o nome dessa urologia além Ponte Estreita dos Mosquitos afora. Tu és um grande responsável por isso. Obrigado, Romildo. Beijo pra ti. Você também, compadre. Beijo grande pra ti. Valeu, Romildo. Beijo Tamo no junto, coração. compadre. Café com o CRM Maranhão. Seja bem-vindo ao podcast dos médicos e médicas maranhenses.